muito bom dia. Sejam bem-vindos ao 5º Fórum de Discussão do Colégio Senhora de Fátima. Hoje nós vamos estar abordando um tema sugerido pelo Theo, que é um comparativo entre a escola de ontem e a escola de hoje, em homenagem aos 70 anos da escola. Estamos recebendo aqui duas Maria Luísa, a ex-vice-diretora, também professora, que dedicou a vida dela e a maior parte à educação. Ela é formada em Ciências Sociais pelo INESP. E estamos recebendo também a aluna Maria Luísa do 3º ano, que vai falar sobre essa escola de hoje, a vivência dela na escola, apresentando este fórum. Gabi, Rebeca e na discussão o Theo. A palavra começa aí com a Rebeca. Bom dia. Primeiramente, queria agradecer a vocês duas por estar aqui, muito obrigada pelo nosso convite, e a pergunta vai direcionada para a nossa vice-diretora. Maria Luísa, como você avalia o ensino na época em que você atuava na direção da escola? Primeiramente, bom dia a todos. Foi um prazer voltar aqui na escola. Estive aqui alguns dias atrás, na festividade dos 70 anos. E é sempre um prazer voltar aqui na escola, que é a escola do meu coração. Estou vendo aqui a Maria Luísa do meu lado, que estava aqui na 6ª série quando eu me aposentei. E ela me lembrou agora da homenagem que fizeram para mim quando eu saí da escola. Bom, a pergunta é, como eu avalio o ensino na época que eu atuava como vice-diretora e atualmente, né? Bom, eu comecei na vice-direção em 2004, quando a escola ainda era no prédio antigo. E fiquei na vice-direção de 2004 a 2018, com exceção do ano de 2008, por um período que eu retornei só para a sala de aula. Então eu atuava como professora e como vice-diretor. 2 cargos, né, bastante relevantes e de muita responsabilidade. Bem, a primeira coisa que eu estou observando aqui, não só em relação ao ensino, mas a questão da parte física. Estou vendo que o mobiliário está novo, né, mais aconchegante, né, Maria Luísa? As cadeiras estão mais macias, bonitas, a escola mudou bastante, nós temos mais ventilação e a parte da tecnologia, muita coisa mudou, isso aí é bom. A parte educacional, a parte disciplinar, a parte de conteúdos, a forma como ministramos as aulas antes e agora, mudaram em alguns aspectos. Eu coloco como relevância a questão curricular, que houve grandes mudanças. Quando eu comecei, nós não tínhamos ainda o ensino de 9 anos. Então, houve algumas mudanças de lá para cá. O ensino médio também mudou muito. Algumas disciplinas foram inseridas, outras foram, né, abolidas e incorporadas em outras disciplinas afins. A maneira como lidar com os alunos mudou bastante também. Os alunos de hoje, eles já chegam na escola com mais informação. A tecnologia tem dado essa oportunidade a todos. Então, o professor ele tem que buscar mais, ir mais além, porque a ansiedade do aluno é muito maior. Eu vi que tem algumas outras questões a respeito de visão, então eu acho que a resposta cairia melhor nas outras questões que vêm por aí. Mas a questão disciplinar, né, ela sempre foi um problema na escola, em todas as escolas. Independente se seja escola particular, se seja escola pública, se seja escola municipal, a questão disciplinar sempre foi um problema, se isso insere na pergunta que você me fez. Isso também eu vou responder depois, né, quando a gente for falar da questão da disciplina, como a gente contorna isso, como a gente tenta buscar do aluno mais perspectiva, mais visão, mais interesse. Então a questão sempre foi essa, querer também trazer a família para a escola. Isso sempre foi um objetivo da escola, da educação. E quando a gente tem aliado os pais à escola, o funcionamento é muito melhor.
Então a gente tem um apoio muito maior, tem um apoio pedagógico, né, tem o apoio da direção da escola e todo um contexto que vai nos ajudar e a colaborar para um resultado maior. Então eu acredito que sim, teve mudanças, como eu coloquei, né, falei da parte física um pouco, e essa parte do currículo, que aumentou o número de horas, aumentou a maneira como o professor trabalha, até a escrita do professor foi mudada, quando foi inserido o diário, né, online, que antes era tudo manual. E está respondido? Primeiramente, bom dia. Bom dia. A minha pergunta vai para vocês. E a minha pergunta é: como você lidava com os alunos desinteressados ou indisciplinados? Ai, os alunos indisciplinados, tem algum aqui? Desinteressados, tem algum aqui? Bom, como eu falei anteriormente, a questão da disciplina sempre houve nas escolas. Então vamos falar primeiro dos alunos indisciplinados. Primeiramente, eu tentava conversar com o aluno, né, de uma forma direta, né? Maria Luísa está aqui, não sei se ela pode aprovar ou não o que eu fazia. E eu gostava muitas das vezes de não falar aqui na frente: ô João, cala a boca, faz isso. Não. Eu gostava de ir à cadeira do aluno, bem baixinho, né? E falava com ele: olha, o que está acontecendo? Está incomodando, vamos fazer isso ou aquilo. Bom, era a primeira tentativa. Não deu certo? A gente passava para os quesitos que são, né, até hoje, inseridos dentro do regimento escolar. Porque a gente não podia, né, ultrapassar aquilo que estava prescrito na escola. Então, quais eram esses quesitos? Primeiramente, uma advertência verbal, né, falava com o aluno. Bom, não deu certo? Uma advertência escrita, ainda existe hoje? O famoso caderninho, ele é preto ainda? Não. Era um caderno, né, desse de escritas, onde a gente ali colocava o ocorrido. Normalmente se fosse uma coisa relevante, claro. Então, na terceira advertência, caso a questão persistisse, aí a gente já passaria para chamar os pais, chamava a supervisão, e se o caso fosse realmente muito grave, a gente às vezes tinha que pedir a ajuda do conselho tutelar, quando era um assunto, uma questão bastante extremista. Então a questão disciplinar, eu acho que ela vai continuar sempre, que é uma questão que vem não só do aluno que chegou em casa, que chegou na escola. Às vezes é um problema que ele está fazendo de casa, da sua educação, do seu grupo de amigos, da maneira como ele lida com os problemas. Então tem muita coisa que está por trás dessa indisciplina. O importante é a gente descobrir o que está fazendo o aluno agir daquela forma. Então, muitas das vezes, se a gente descobre qual é o problema, a gente está com um problema pessoal, que ele não consegue resolver sozinho, e aí ele extravasa aqui na sala de aula, às vezes é mal educado, responde, chega às vezes até a agredir um colega. Então, se a gente descobrir o que está fazendo com que ele está agindo dessa forma, é um passo para a gente ajudar a resolver o problema disciplinar. Ou então, o professor também mudar sua metodologia. De repente, a forma como ele está ministrando suas aulas não está transmitindo tanto interesse. Então, vamos rever isso? Vamos ver o que está dando certo, o que não está? Qual seria o assunto que os alunos mais gostariam de discutir? Se eu estou dando aula de história, vamos pegar o momento, o que está acontecendo? Israel-Palestina, vamos discutir, vamos ouvir a opinião deles, o que você está vendo pela TV, pelas redes sociais, o porquê da questão. Então, eu acho que isso traz bastante interesse dos alunos. A outra pergunta é a questão do desinteresse, certo? Bom,
O desinteresse está muitas vezes ligado na questão de uma falta de informação, né? Às vezes é difícil eu falar de um assunto aqui, né, durante as aulas, seja ela história, geografia, que era a minha área, a filosofia ou a sociologia, e que o aluno não tem a menor noção do que está sendo falado. Então ele vai perder realmente o interesse. Então a forma como eu buscava isso era alternando a maneira de dar as aulas. Não era todo dia aula expositiva. Cada dia tinha uma forma diferente de expor o assunto, né, que era planejado para aquele dia. E essa falta de interesse também é uma questão que vai sempre haver, não só na escola, mas no trabalho, na vida do dia a dia. Então a gente tem que buscar metodologias diferenciadas, interesse dos alunos e assim tentar ter um resultado maior. Respondi? Bom dia, obrigada. Bom, eu vou começar agora com a discussão, né? Gostaria de saber da nossa ex-vice-diretora quais matérias ela acredita que eram importantes e que fazem falta nos dias atuais nas escolas. Como a senhora disse, matérias foram retiradas, algumas adicionadas. Qual a senhora acha que eram importantes e quais não eram? Bom, eu ainda sou daquela época que tinha muitas matérias, né, que hoje já não existem mais. Por exemplo, não estou falando que essa é a que deveria voltar, não, mas só um contexto para vocês. Eu não sei nem se vocês sabiam que esses conteúdos existiam. Era educação moral e cívica. Era um conteúdo que tinha quando eu estudava. Depois que eu comecei a trabalhar, ele já tinha sido excluído, assim como OSPB, que era a Organização Social e Política do Brasil. Esses conteúdos, eles foram excluídos, mas eles foram incorporados, de uma certa forma, na história, na geografia, na sociologia, que eram temas políticos, temas sociais, temas que poderiam ser discutidos dentro da história, dentro da sociologia, problemas sociais, as questões cívicas. Então, eles foram retirados, mas foram incorporados a outras disciplinas. Nós tínhamos também a educação artística. Era difícil trabalhar com a educação artística, principalmente devido à qualificação de professor, devido à falta de valorização do profissional e à falta de valorização do conteúdo por parte também dos alunos. Esta disciplina também foi excluída e depois foi inserido artes, que era trabalhado no ensino médio. Vocês ainda têm arte? Sim. Sim, né? Então a arte, eu acho que é uma disciplina bastante importante e que ela sim, eu acho que poderia ser retomada de uma forma, eu diria, repaginada, né? Porque muitas das vezes, há muito tempo atrás, quando existia educação artística, os alunos achavam, não, era só colorir figurinha, desenhar, né? Então havia um desinteresse muito grande. Então eu acho que artes poderia sim ser uma disciplina que poderia voltar para o ensino fundamental, mas de uma forma diferente, mas de uma forma também de trazer o conhecimento da arte, principalmente da arte brasileira, né, para os alunos, para que haja uma maior valorização da questão artística, tanto na pintura, quanto na música, quanto qualquer modalidade de arte. Eu acho que nós estamos precisando de resgatar a valorização artística. A gente tem visto muita coisa sendo depredada, né? Muitas artistas que não têm valor. Eu já fui aqui a vários eventos artísticos, né, que foram muito bem preparados. Vamos falar no âmbito de Santo Antônio do Monte. Nós temos verdadeiros artistas, seja na música, seja no desenho, na arte gráfica, e que às vezes na apresentação não tinha público, tudo vazio. Quantas vezes vem grupos de fora para apresentação aqui de teatro, de dança, e não tem muita valorização. O público não comparece como deveria
né, para valorizar. Então, eu acho que através da educação da arte, e essa questão poderia ser mais valorizada, os alunos poderiam ter maior consciência dessa questão artística. Eu não me esqueço de um aluno que eu tinha no terceiro ano, nos últimos anos que eu fui vice-diretora e professora, onde um dia eu, folheando o caderno dele, eu vi desenhos fantásticos. Aí ele mostrou, nós fizemos um dia uma visita às faculdades, e ele voltou e disse: eu estou cada vez mais certo de que o meu dom, o que eu mais quero é a questão da arte. E ele foi longe. Então eu acho que isso desperta muito nos alunos, né, o seu interesse. Quem sabe de uma forma diferenciada, não para ficar colorido, é claro, né? Vai trazer maior interesse. Bom, e eu gostaria de saber da Maria Luísa, aluna, né? Se ela acredita que o ensino médio atual atende às necessidades dos alunos com a sua visão. Você acha que atende? Você acha que tem que melhorar? Sempre há algo para melhorar, né? Convenhamos. Mas o que você acha que melhoraria? Assim, a respeito do novo ensino médio, eu até não posso opinar muito sobre, porque eu não cheguei a passar por ele, né? Como eu estou no terceiro ano, eu não vou passar por ele. Mas pelo que eu estou vendo por alto, na minha opinião, se fosse para mim, iria me prejudicar um pouquinho em questão de vestibulares, porque eu acho que diminuíram muitas matérias que para mim eu considero muito importantes. Por exemplo, português, matemática, que sim, são o foco de matérias principais, se for pra gente olhar, né? Todas são muito importantes, mas eu acho que fez um pouquinho de falta sim. Claro, as novas matérias elas vão adicionar muito, né? Vocês estão completamente tendo um conhecimento maior que o nosso, mas eu acho que vai deixar um pouquinho a desejar nessas questões das matérias principais mesmo, porque acaba que o restante cai, mas não cai 100% em vestibulares. Então, para mim, vai fazer um pouquinho de falta, eu penso para vocês. Na questão do nosso conhecimento, em questão do de vocês, vai dar um pouquinho de diferença, mas eu acho que ainda dá para continuar, né? Agora, a questão das matérias do meu ensino médio que eu vivo hoje, para mim, eu acho que assim, não estão deixando a desejar, sabe? Claro, a gente passou pela pandemia, por exemplo, eu passei pela pandemia no 9º ano, então assim, é um ano que fez bastante diferença hoje, assim, prejudicou muito a gente. No 9º ano, da passagem do 9º ano para o primeiro, isso prejudicou muito a gente, então a maioria das coisas que os professores falam, se vocês viram no 9º ano, a gente fala, não teve no 9º ano. Mas assim, prejudicou um pouquinho, mas até que está dando para recuperar. Eu acho que precisa de um pouquinho mais de esforço, sabe? Tanto dos alunos quanto talvez dos professores, nessa questão de melhorar um pouquinho. Mas em vista do que a gente passou na pandemia, eu acho que a gente está conseguindo recuperar bem sim. Apesar que foi muito tempo perdido, mas a gente está conseguindo recuperar sim. Então acaba que as matérias agora, a gente ficou um tempinho sem professor de português, né? Que estava um pouco em falta. Mas agora a gente está tentando recuperar o tempo que a gente ficou sem. E, assim, fazendo de tudo para conseguir pegar a matéria que a gente perdeu mesmo. Então, eu acho que as matérias que a gente está tendo, igual completando o que a Maria Luísa falou, a questão da arte, pelo menos no terceiro ano, a gente está, assim, recebendo bastante conhecimento de matérias de artes mesmo, porque, igual ela falou, eu lembro que no sexto ano, realmente, a artes era isso, era colorir, era desenho pontilhado, né? Era, não vou lembrar falar tudo, mas era basicamente isso. Falava artes, a gente já pegava o caderno de colorir, ele era até aquele caderno branco, aquele que a gente usava deitado. Mas hoje em dia a arte tem outro contexto pra gente, já é matéria mesmo, é prova que a gente tem que estudar mesmo pra conseguir fazer, sabe? Não é mais aquela questão de, só vou colorir e pronto. Pelo menos no terceiro ano, assim, não tô deixando a desejar. Então eu acho que, como você disse, sempre dá pra melhorar um pouquinho, mas por enquanto eu acho que tá, assim, muito bom isso. Muito obrigado. Bom, eu quero abrir a primeira discussão agora realmente, Maria Luísa, diretora. Quero que você faça um balanço sobre sua visão dos alunos e você. Como você vê as aulas do ensino médio de forma geral?
estendendo o questionamento aos alunos da discussão. Se você vê de maneira geral, tudo mais, você... A questão da visão. Sim, sua visão sobre os alunos também. Bom, essa questão de visão, né, de percepção, o que eu quero, né, o que eu vou ser, qual a minha aptidão, isso é complicado, né? Até mesmo para nós, né, adultos, se nós vamos mudar, né, de um setor, abrir um comércio, né, mudar de profissão, tentar algo novo, é difícil, né? O mercado está muito competitivo, as perspectivas, né, estão muito complicadas. É difícil de você ser assertivo. Então, para os alunos, eu vejo, assim, fazendo essa comparação, da mesma forma é complicado. Vocês vêm, né, desde o início que ingressaram na escola, sendo preparados, estudando, vendo conteúdos, mas é difícil passar. Quando eu crescer, eu vou ser isso. São raros os alunos que já desde pequeno já têm uma aptidão, né? E já sabem, não, eu gostaria de ser isso porque eu gosto disso. Então, realmente é difícil. Quando fala assim, não, mas está muito complicado dar aula, os meninos não têm visão nenhuma de futuro, mas o futuro também está muito incerto, não é mesmo? Mas vocês têm que buscar aquilo que vocês têm mais aptidão. Você gosta de matemática? Você gosta de física, de química? Então, quem sabe você vai buscar as exatas, né? Vai buscar uma engenharia, uma administração, uma economia. Hoje em dia tem, assim, muita opção, né? Isso. Cada dia tem um novo trabalho, por assim dizer. O mercado de trabalho está muito amplo. Então, é por isso que está difícil o aluno direcionar para que área ele vai. Hoje vocês têm a facilidade, vocês visitam faculdades, né? Visitam faculdades, então vocês já têm um contato maior com cursos, como eles são ministrados, as matérias que tem, o mercado de trabalho, como que ele está, né? Mas o mais importante é a sua aptidão. Não adianta você querer ir para uma área que você não tem aptidão nenhuma. Principalmente, além de aptidões, você tem que buscar também a felicidade. Não adianta você ingressar numa área somente para você ter retorno financeiro se você não está feliz. O mais importante é você estar feliz, você está ter conseguido chegar onde queria, mesmo que o salário não fosse o suficiente, não fosse aquilo que você almejasse, né? Hoje em dia acaba acontecendo muito isso, né? Pessoas que ingressam em faculdades e acabam largando no meio. Isso. Até mesmo porque está mudando em si o mundo, né? Por causa da amplitude do trabalho, né? Também por causa, talvez, por pais que não vejam essa mudança e queiram fazer com que o filho ingresse em algo, até mesmo o filho que pense, vou ingressar nisso aqui vai me dar dinheiro. Aí chega assim, na metade do caminho, isso aqui, eu não estou gostando disso, não me representa, não é algo bem o que eu queria, né? Não é como eu imaginei, não é algo que me agrade. Então, hoje em dia, é bem complicado isso também, né? Completando aqui, eu percebo, eu não sei se hoje está acontecendo isso, mas muitos alunos desistem no meio do caminho, porque eles veem um retorno financeiro maior em profissões informais, né? Ainda tem essa modalidade, né, de viajar, né, de vender produtos, que às vezes traz um retorno financeiro maior, embora tenha muitos riscos. Então, muitos alunos desistem no meio do caminho por achar, né, que ele tem um retorno maior financeiro em outros tipos de trabalho, a não ser aquele que ele estaria formando e trabalhando aí no mercado. É uma pena, porque esses determinados trabalhos que a gente vê são passageiros, né? Uma hora o mercado está bom, ele ganha muito dinheiro, depois cai, ele perde, e a sua formação, como ficou? Ele vai procurar um trabalho, por exemplo, no estágio no banco,
precisa de ter no mínimo o ensino, o segundo grau completo, né, o ensino médio, ele não tem. Então fica difícil. E aí ele acaba caindo no subemprego, né, com salários irrisórios e às vezes doando muito de si e não está trazendo nenhum retorno pessoal, não está feliz. E eu acho que o ensino médio vocês têm que ir até o fim e de preferência continuar além dele, né? Porque eu acredito, mesmo que você não vá profissionalizar naquela área que você atuou, você pelo menos tem a formação. Você vai ter conteúdos que futuramente você pode transmitir aos outros, quem sabe até aos filhos de vocês, né? Se vocês tiverem filhos e quiserem, é uma forma de ajudá-los também a ter novos conhecimentos, ajudar os conteúdos e levá-los, né, para uma nova perspectiva de futuro também. Novamente. Como você lidava com a pressão de ensinar uma grande quantidade de informações em curto espaço de tempo? Bom, a questão curricular é complicada, porque a gente sempre teve parâmetros para seguir, né? Nós tínhamos o CBC, que ele já vinha pronto do governo, e nós tínhamos que trabalhar ali dentro dele. Então, muitas das vezes eram conteúdos que não faziam muito parte da realidade dos alunos, mas que nós tínhamos que trabalhar com aqueles conteúdos. Então, o que a gente sempre fez? Não fugir do CBC, que é o currículo que a gente tinha que seguir, porque ele era obrigatório e também nos dava um parâmetro para direcionar as nossas aulas. Mas sempre inserir também assuntos do momento, questões que estão acontecendo no mundo, a realidade também que está acontecendo na cidade, na região. Então, o que a gente fazia era o seguinte: priorizar, né, aquilo que era mais relevante e dar umas pinceladas naquilo que era menos relevante, mas não tanto menos importante, de uma forma agradável, né, e de uma forma com que o aluno conseguisse acompanhar. Hoje, com a tecnologia, está mais fácil. Você dá uma pesquisa para um aluno, né, dá para ele uma direção, ele já tem a internet, onde tem mais facilidade para ele pesquisar. Anteriormente era difícil, era apenas com livro didático, ou então com informações de terceiros, era um pouco mais complicado. Então a gente lidava com isso. A pressão realmente era grande porque o conteúdo tinha que ser dado. Porque chegava na hora de uma avaliação, essas avaliações que vêm do governo, esses assuntos eram cobrados. Então nós tínhamos que trabalhar esses assuntos com os alunos, porque senão chegava na época da avaliação, eles falavam, nós não sabemos isso. E aí, o que acontecia? O resultado da escola decaía. Porque o resultado da escola, ele é bastante importante para avaliar tanto o nível da escola, perante a comunidade, perante o Estado, né? E diante de uma forma mais generalizada. Então, era dessa forma. Seguir aquilo que era praticamente, vamos falar, imposto, né? Que a gente tinha que seguir, e priorizar, e outra coisa, dar uma de artista. Professor, acho que além de tudo, ele era um grande artista. A gente tinha que conseguir ter a atenção do aluno, passar o conteúdo de uma forma agradável, vencer o conteúdo e ainda ter um bom resultado do aluno. Não é ser artista? Tanto nós quanto vocês também, né? De conseguir assimilar, decorar, não. Depois, até se tiver a oportunidade, eu quero dar alguns exemplos para vocês de quando eu estudava, como era também. Mais uma pergunta. E você? Acredita que a educação deve preparar os alunos para a faculdade e também para o mercado de trabalho? Bom, preparar o aluno para a vida,
preparar o aluno para o mercado de trabalho é um desafio. Porque, na verdade, nós aqui, enquanto professores, coordenadores, né, direção da escola, a gente é apenas uma ponte. Nós não estamos preparando, ó, você chegou aqui, você vai sair preparado. Não, essa questão de preparar, principalmente para a vida, é algo que vocês trazem desde a infância, né? Os valores que vocês tiveram em casa, com os pais de vocês, com a família, esses valores vocês trazem para a escola. E nesses valores, nós vamos trabalhar junto com vocês, que vão levar vocês a se prepararem para a vida. O que é se preparar para a vida? É você, né, agir como cidadão, é você saber como trabalhar na nossa sociedade, hoje tão complexa, né, tão cheia de diversidades e de adversidades. Então você tem que ser uma pessoa que está preparada para receber as coisas novas. Você não pode ficar com a sua própria opinião, né, enraizada de uma determinada forma, sem poder ouvir o outro lado e saber discutir essas outras opiniões. Isso você vai estar sendo preparado para a vida, no sentido de estar renovando seus conhecimentos, renovando a sua maneira de agir, né, a sua maneira de como lidar com a vida. E principalmente, hoje, um bom profissional é aquele que sabe trabalhar em equipe, é aquele que sabe ouvir o outro, é aquele que um dia vai ser um líder, mas vai levar essa sua liderança para agregar os outros de uma forma positiva, de uma forma que vai acrescentar coisas importantes. Porque liderar negativamente é fácil. Agora, liderar positivamente para acrescentar conhecimentos, agregar, né, equipe e trazer mudanças, principalmente trazer mudanças, é difícil. Então, eu acho que isso aí é muito importante. Agora, quanto preparar o aluno para o mercado de trabalho, é o que eu disse anteriormente. O aluno ele já vem com uma certa aptidão. Às vezes, o professor, as aulas, vai reacender nele, né, a sua aptidão. Ó, mas é isso que eu gosto. Eu não sabia que eu tinha tanta facilidade com a matemática. Eu achava que não iria me levar a nada, mas eu acho que vai ser bom. Então, eu vou procurar uma área onde essa aptidão vai me florescer. A questão da economia, da administração, ou mesmo a questão pedagógica. Se você tem uma facilidade muito grande em conversar, discutir, quem sabe você não vai para a área da psicologia. Então, esse preparar para o mercado de trabalho, além de preparar com os conteúdos básicos necessários, o professor também prepara o aluno quando o aluno em si descobre, né, as suas habilidades e as suas competências. Aí sim, eu acho que a escola está preparada para lapidar esse aluno para esses dois âmbitos importantes: vida, profissão. Não tem como separar os dois também. Agora eu quero saber de você, Maria Luísa aluna, pegando um gancho na pergunta da Rebeca, você se sente preparada para a vida lá fora, de forma geral, e a escola contribuiu para isso? Eu já estava até pensando em como que eu ia fazer essa resposta. Porque assim, não só eu, mas eu acho que todo mundo, quando está vivendo a fase do terceiro ano do ensino médio, eu considero assim uma das fases mais difíceis da minha vida até hoje, porque realmente é um peso muito grande que a gente tem sobre a gente, de ter que saber o que eu quero daqui pra frente. Minha vida escolar acabou, a vida da escola acabou. Então eu tenho que decidir o que eu quero pro meu futuro agora. Então, assim, realmente não é fácil.
Mas aqui na escola a gente tem uma ajuda muito grande dos professores, tem bastante empenho, bastante ajuda, tanto na formatura quanto dicas, né? Por exemplo, agora a gente está se preparando para o Enem em novembro, então a gente tem bastante dicas dos professores. Eu converso muito, igual você estava comentando, que a gente tem que olhar mais o que a gente gosta, saber o que a gente quer seguir. Eu sou mais da área de exatas e eu já estou olhando essas áreas e eu converso muito com os professores, meus professores que atuam nessas áreas, e assim, eles me ajudam muito, me dão muitas dicas, indicam as faculdades, né? Então, assim, o ensino eu me sinto bem preparada para isso, até porque, né, igual eu expliquei anteriormente, a gente está tentando recuperar tudo que a gente perdeu agora na pandemia e ao longo do ensino médio, a gente está tentando recuperar. Querendo ou não, tem que ter muita dedicação do aluno também, né? Porque só a escola não consegue. Então, a gente se dedicando com a ajuda da escola, então, assim, eu me sinto preparada para sair da escola e passar por uma faculdade, mas eu ainda estou naquela de decidir o que eu realmente quero, porque é uma decisão muito difícil. Eu tenho muito medo daquela questão de entrar, igual o Theo falou, desistir no meio do caminho, não é isso que eu quero, não é o que eu me encaixo, mas, assim, eu estou disposta a seguir e tentar, desafio, sabe? né? Esse desafio, tentar, e se não der certo, tentar de novo. Não é algo fácil, mas assim, a escola tem ajudado bastante, eu tenho me sentido bem preparada para me passar para essa nova fase, no caso. Quero agradecer também as duas, agradecer o convite que vocês aceitaram para a gente, agradecer os alunos também das outras salas que veio ver o nosso fórum e vim pedir as considerações finais da nossa aluna e as suas considerações finais. Bom, no geral da escola você quis dizer, né? Isso que eu acho. A questão da disciplina, igual a Maria Lúcia falou no início, basicamente não muda tanto, né? Porque as normas da escola acabam que algumas mais severas, outras continuaram, né? Que o ensino daqui eu sempre considerei muito bom, tanto que eu estou aqui desde o 6º ano direto, nunca fui para outra escola. Então, assim, muito bom em todos os âmbitos, eu gosto muito dessa escola, teve muitas melhorias, igual as mesas, os quadros, as televisões, que hoje facilitam muito, então, tipo assim, os professores, talvez a maioria nem passa matéria no quadro, agora a gente copia direto da TV, então, assim, a inclusão dos celulares nas aulas também, eu acho que ajudou bastante, a questão de pesquisa e tal, facilitou muito tudo, né? Então, eu acho que, assim, a escola só melhorou e tem mais a melhorar, claro. E tanto na direção da Maria Luísa quanto nas atuais direções, eu acho que a escola, assim, ela nunca deixou a desejar, sabe? Sempre foi muito rigorosa, sempre, assim, olhou mesmo a questão do respeito entre os alunos, da educação. Então, igual ela disse, a inclusão dos pais no ensino também faz total diferença e nunca deixou a desejar, igual nas reuniões, quando não teve tanta presença, eles vão na sala, comunicam, a gente está faltando pais na reunião, então vamos pedir para, né, incluir isso na escola, porque realmente faz diferença. Eu não tenho muito a dizer sobre isso, porque minha mãe sempre foi muito presente na escola. Então, assim, eu falo por mim mesmo que faz total diferença, né, essa inclusão, assim. Então, no geral, eu acho que não deixa nada a desejar. Gosto muito dessa escola, vou sentir muita saudade, inclusive. No geral, eu acho assim, que está excelente o ensino, a educação e tudo. Bom, primeiramente, me agradecer o convite, né, do professor Douglas, né, das alunas. Eu acho que das turminhas, as carinhas que eu estou vendo aqui, eu me lembro da Maria Luísa, que estava aqui no 6º ano, quando eu aposentei, né? Foi uma despedida muito bonita, né, Maria Luísa? Foi emocionante quando eu saí da escola, porque eu nunca tinha visto algo tão parecido. Os alunos fizeram festa, vocês adoram, né? Fazer um bolo na sala, trazer os quitutes e tal, mas eu vi que foi com muito carinho. E naquele dia a escola parou, né? Ninguém dava aula e quando chegou um determinado momento, a diretora falou assim, acho melhor você ir embora, porque a gente precisa de continuar as aulas. Mas isso já era umas 11 horas e os alunos se enfileiraram todos nesses corredores, me aplaudindo. Eu saí daqui chorando. Quando eu saí do estacionamento, os funcionários todos alinharam lá embaixo.
aplaudindo, e eu saí também em lágrimas. Porque na Escola Senhora de Fátima, que começou no prédio antigo, eu comecei a estudar lá quando a gente falava ainda quarta série, e nunca mais, aliás, eu saí no terceiro, quando eu fui fazer o terceiro ano, que eu mudei para outra cidade, mas retornei para Santo Antônio do Monte depois como professora. Mas sempre foi uma dedicação muito grande. Essa é uma escola do meu coração, né? Que tanto como aluna que eu fui, como professora de História, Geografia, Sociologia, né? E outros conteúdos também que no início eu trabalhei. E depois como vice-diretora da escola, eu trabalhei sempre com muita dedicação, no coração. Sempre gostava muito de estar sempre perto do aluno. Eles brincavam que eu tinha um banquinho que fica em frente à biblioteca, que era o meu consultório particular. Era lá que às vezes eu sentava com o aluno e ia conversar com ele, sabe, esse jeitinho da gente convencer o aluno e conversar com ele, que as coisas não são bem assim, o que está acontecendo, por que você está agindo assim. Aí tinha um aluno que falava assim, eles vão lá para o nosso consultório, eu não esqueço desse detalhe. Bom, a escola evoluiu bastante. A escola tem que evoluir, ela tem que acompanhar o sistema. Então, como a Maria Luísa comentou, a maneira como ministrar as aulas, já tem muitas tecnologias a favor do professor e a favor também do aluno. Basta, né, os alunos aproveitarem dessa tecnologia a seu favor, né, buscar realmente conteúdos interessantes, porque a internet tem de tudo. Tem muita coisa boa, mas tem muita coisa também que não tem grande valor. Então, vocês têm que saber discernir, buscar aquilo que tem maior valor e aquilo realmente que é verdadeiro. Vocês encontram muito fake por aí e que muitas das vezes vai ludibriar, vai enganar vocês, certo? Mas, de um modo geral, a escola tem evoluído bastante, né? Ela tem, eu acredito que ela tem deixado, né, transmitir tanto para os alunos, para a sociedade, pais, aquilo que ela realmente é a proposta dela, que é a missão da escola. Então, de um modo geral, eu tenho ouvido falar muito bem, né? Coisa boa. É uma escola de grande nome, uma escola que foi líder aqui em Santo Antônio do Monte durante muitos anos, porque não tinha muitas outras escolas de ensino médio, né? Na época a gente falava em segundo grau. Então, estou feliz de ter afastado, eu acho que a minha missão foi cumprida, mas de ainda ser até reconhecida. E quantos meus ex-alunos me encontram na rua, nos mercados, em qualquer lugar, e me cumprimentam e falam que tem saudade da escola. Então, isso é bastante gratificante. Então, fico feliz de poder, de vez em quando, retornar aqui e de ver tanta carinha nova. Que vocês não desistam, viu? Sigam em frente, mesmo que você não vá, né, exercer a profissão que você gostaria, mas continue, não desistam. Tá? Parabéns para vocês, parabéns ao professor, aos alunos, organizadores, né? Então, eu fiquei muito feliz de estar aqui. Os diretores, hoje a gente vai encerrar diferente, vem os diretores do canal aqui atrás, Bruno, tá? Maria Luísa, pode ficar aqui também, Theo, que apresentou. O que acontece? Eu queria parabenizar mais uma vez, mas dizer que tem só uma falha no trabalho de vocês. Eu acho que é a falta de reconhecimento, porque tudo que vocês têm feito nessa escola, eu acho que está na hora de compartilharem mais nas redes sociais da escola. Aliás, compartilharem mais não, começar a compartilhar. Vocês fizeram um trabalho de prevenção de suicídio, vocês fizeram um trabalho de inclusão de aluno autista, vocês fizeram esse trabalho maravilhoso aqui, o trabalho das ONGs. Então, estou achando que está na hora aí, né? A superintendência já era para ver, já era para ter conhecido esse trabalho de vocês, a inspetora de ensino. Eu faço um apelo aí, se esse trabalho chegar, né, se esse vídeo chegar dela, para reconhecer esse trabalho.
Os meninos aqui da outra vez, 6 horas da manhã, estavam aqui para organizar a sala, para organizar o evento. Elas aqui chegaram juntas hoje também, então eu acho que tem que ter mais valor. Eu não posso fazer mais porque eu não moro aqui, né? Então eu gostaria, sei lá, se eu morasse aqui, eu levava esses meninos na Câmara, para conhecer os vereadores reconhecerem o trabalho, as outras escolas. E eu, infelizmente, para vocês terem uma ideia, eu faço o mesmo trabalho em Guatama, e esse trabalho que eu faço lá foi indicado para o Jovem de Futuro, da Fundação Unibanco, coisa que aqui não foi, e o trabalho que eu faço lá é bem menor, porque são menos alunos na sala, são menos alunos engajados. Agora aqui são 99% dos alunos da sala que participam, e ainda vem aí os meus outros alunos visitantes das outras salas para prestigiar. Então eu gostaria de pedir aí, pessoal da escola, vamos compartilhar o trabalho desses alunos, porque eles merecem, eles fazem isso com muito carinho e dá trabalho. Ontem até 10 horas da noite eles estavam fazendo arte, discutindo lá como é que vai fazer, como é que não vai, mandando pergunta. Então acho que está faltando esse reconhecimento. Parabéns, obrigado por você ter vindo. Você falou muito bem sobre essa questão. Eu acho que o aluno tem que ser valorizado. Porque muita gente para chegar e falar assim, aluno não tem interesse, aluno hoje não tem compromisso. Mas quando tem compromisso não ganha reconhecimento. Então talvez por isso que tem tanta gente desmotivada, descomprometida nas escolas. Então vamos pensar nisso e vamos começar a ajudar esse trabalho, porque eu acho que eles merecem, eles estão de parabéns. Muito obrigado aos nossos convidados. Obrigado Douglas, eu posso fazer uma... Pode, sim. Obrigado aos meus alunos visitantes também e aos alunos da sala. Você falou aí da questão de você morar fora, a dificuldade realmente, eu vejo isso, porque tem que se deslocar. E seria uma opinião minha. E se vocês passassem a fazer um trabalho interdisciplinar, né? Talvez vocês convidariam professores de outras áreas para compartilharem nesse momento, e aqueles que têm maior condições, né, depois de divulgar esse trabalho, seria mais fácil aqueles que estão aqui. A área, por exemplo, de história, a área da sociologia, da geografia, do português, né, e inúmeras outras. Às vezes, fazendo um trabalho, né, interdisciplinar, traria mais facilidade de expor, de divulgar, de levar, seria bastante interessante, né? É uma forma de vocês analisarem, né? Aí fica a sugestão. Muito obrigado a todos. Quem não tiver curtido ainda, underline canal 1. Até a próxima. Tchau, tchau.